Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornada Salesforce e hoje eu vou falar um pouco sobre alguns elementos do flow, do fluxo, tá bom? Então vamos lá nas configurações, ou na configuração. Vamos procurar aqui por fluxo e vamos criar aqui um novo fluxo. Ele pode ser um fluxo de tela, acionado por agenda, mas eu vou criar um fluxo que é iniciado automaticamente. Ou seja, ele pode ser chamado por um processo ou pode ser iniciado por um botão, quando você clica em um botão. Mas nesse caso, como é só demonstração, eu vou apenas criar esse fluxo que vai fazer alguma coisa e nós vamos depurar o fluxo, tá bom? Vou criar. Ok, então vamos adicionar um elemento aqui. E o primeiro elemento do qual a gente vai falar é o de obter registros. Isso é uma busca por registros de um tipo de objeto. Vou colocar aqui o nome de obter contas bancárias. Get Bank Accounts. E o objeto que eu vou pesquisar vai ser o objeto de conta bancária. Aqui o que eu quero fazer? Eu quero obter todas as contas bancárias que existem na minha org. Depois a gente vai colocar algum filtro aqui, mas no momento vamos só obter todas. Então, quais são os requisitos de condição? Nenhum requisito, eu só quero obter todos os registros de conta bancária. Eu posso também classificar, que seria ordenação. Eu posso botar ordem crescente pelo campo contato, pelo campo saldo, pelo campo nome, mas eu não vou colocar nenhuma ordem a princípio e eu quero armazenar todos os registros. Eu tenho a opção também de armazenar todos os campos automaticamente que eu vou usar. Eu posso também escolher os campos que eu quero armazenar. Por exemplo, não quero buscar tudo, eu quero buscar o ID, que é obrigatório, e só o contato. Mas não é o caso, eu vou querer armazenar todos os campos automaticamente. Eu poderia também escolher campos e atribuir variáveis, ou seja, poderia ter uma variável do tipo lista de conta bancária aqui no meu fluxo e adicionar os resultados para essa variável, mas eu não vou fazer isso, eu vou armazenar tudo que vier automaticamente. Então, beleza, esse elemento do fluxo vai ser responsável por obter todas as contas bancárias da minha org. Vou botar concluído, vou salvar esse fluxo, vou chamá-lo de fluxo de teste e vou salvar. Ok, salvou. Esse fluxo inicia automaticamente, obtém as contas bancárias da org e termina. Ele não faz nada, além de obter as contas, mas não faz nada com elas. Eu vou depurar aqui então para a gente ver a execução. Beleza, concluído com sucesso. Aqui ele mostra como que iniciou. O meu usuário iniciou a entrevista de fluxo. Ele chamou o elemento de obter registros. E aqui na depuração ele diz que registros foram encontrados com êxito. E depois a entrevista terminou nesse horário. Porém, aqui ele não nos diz muita coisa. Vamos editar esse fluxo e pegar pelo menos a quantidade de registros obtidos aqui. Como a gente pode fazer isso? Eu vou criar um elemento de atribuição. Se você tem experiência com código, isso é o mesmo que atribuir um valor a uma variável, simples assim. Eu vou chamar esse elemento de atribuir contagem de contas bancárias e eu vou definir os valores de variável. Que variável é essa? Eu ainda não criei, eu vou criar a partir desse menuzinho suspenso aqui, vou criar um novo recurso. Tipo de recurso, uma variável. O nome da API vai ser Bank Account Count, a quantidade, né, o contador de contas bancárias. O tipo é um tipo número. Não vou colocar casas decimais, porque a gente está falando de inteiros. Não é uma coleção, tá? Não é uma lista. Não vai ter um valor padrão. Aliás, a gente pode começar com 0. E não está disponível para entrada e nem para saída. A gente pode falar disso em um outro vídeo. Vou concluir. Já está aqui. O Bank Account Count vai ser igual à contagem de itens retornados pelo meu Get Bank Accounts. Ou seja, essa atribuição vai fazer o seguinte. Olha, essa variável nova recebe a quantidade de itens que existem, que foram retornados, né, naquele primeiro elemento. Então, concluído. Beleza, vou salvar
e vamos depurar novamente. Ele obteve os registros e atribuiu 9 registros de contas bancárias. Se a gente for lá no front-end, em contas bancárias, a gente pode ver que temos 9 registros. Aqui estão todos eles, são exatamente os registros que foram obtidos pelo nosso primeiro elemento. Ok, agora vamos colocar um filtro no nosso elemento de obter registros. Digamos que eu quero buscar somente as contas do Banco do Brasil, que são essas 5 aqui. Vamos voltar lá no fluxo, editar, né? Sair do modo de depuração e vamos editar o nosso elemento aqui de obter contas bancárias. Agora, a gente vai adicionar um requisito de condição. Como vai ser só um requisito a princípio, eu vou deixar essa opção de todas as condições são atendidas, que é o I, ou AND, numa lógica de decisão, num IF, para quem já é mais familiarizado com o código, ok? Então, no campo banco, eu quero buscar o banco que é igual a Banco do Brasil. Por ser uma lista de opções, uma pick list, ele já me dá os valores que são válidos para aquela lista específica. Então, estou selecionando todos os itens cujo banco é Banco do Brasil. Então, vou concluir, salvar e vou depurar novamente. Executar. Nossa atribuição agora tem 5 itens, visto que contas do Banco do Brasil são apenas 5. Vamos adicionar mais um galho à nossa lógica de filtro, tá? Eu quero somente as contas do Banco do Brasil cujo saldo seja maior do que 100 mil, ou seja, deveria retornar somente essas duas aqui. Então vamos lá no nosso fluxo, editar, e aí a gente coloca uma nova condição dizendo que o saldo tem que ser maior que 100 mil, que eu disse, né? Concluído, salvar, depurar. Realmente só retornou 2 registros. O nosso filtro foi mais a fundo agora com 2 condições de decisão, correto? Agora eu vou mudar o nosso obter registros novamente para obter tudo e depois a gente vai fazer essa filtragem com um elemento de filtro que existe no Flow, tá bom? Então vamos voltar lá, aqui, obter contas bancárias. Eu vou tirar essas lógicas, na verdade eu só tirei uma e aqui eu vou botar nenhum, já poderia ter botado logo de cara. Concluído. E aqui a gente vai seguir buscando todas as contas bancárias que existem nessa ordem, independente de banco ou de saldo. Beleza? Estão aqui as nossas 9. Agora vamos lá editar o fluxo e vamos filtrar. Filtro da coleção. E aqui eu vou filtrar as contas acima de 100 mil reais. Filtro por valor. Aliás, filtro por saldo. E a coleção que eu estou filtrando é o que foi retornado de obter os registros. E aqui eu tenho a mesma lógica de filtro que eu tenho no elemento de obtenção de registros. Porém, nesse caso aqui, eu estou obtendo todos os registros e depois estou filtrando, como se eu estivesse percorrendo um por um e retirando os itens que são interessantes para mim, dependendo da minha lógica. Nesse caso, eu quero as contas bancárias cujo saldo seja maior do que 100 mil. Então, eu vou chegar aqui em Balance, maior que 100 mil. Concluído. E aqui na atribuição, eu não vou usar mais o obter registros, e sim o resultado do filtro, tá? Então, vou chegar aqui, editar o elemento, vou mudar o nome aqui, que agora que eu vi que eu errei, contas bancárias. E em vez de ser contas bancárias, eu vou procurar por filter. Existe essa variável current item que é criada automaticamente, que eu acredito que seja algum controle que o próprio Salesforce faz, como se fosse um loop. Ele deve fazer isso internamente, mas a gente não usa isso, a gente usa isso aqui. Vamos concluir, vamos salvar e vamos lá no front-end ver quantos registros que a gente teria que ter, né? Então deixa eu ordenar aqui. Poderia filtrar aqui também, mas não vou fazer isso não. São 5 contas que eu deveria ter, acima de 100 mil. Vamos depurar. E a atribuição
Está aqui as 5 contas, porque a gente filtrou. E aqui no elemento do filtro ele mostra, ó, na coleção de origem tem 9 itens, e na coleção de destino filtrada foram 5. E ela mostra aqui quais são esses 5. Mostra o ID e o saldo dessas 5 aqui. Agora a gente pode fazer uma outra coisa aqui. Digamos que a gente quer pegar por tipo de conta bancária, porque a gente tem digital e tradicional, que são tipos de registro, né? Vamos obter aqui, obter registros, obter tipo de registro digital. Queremos obter as contas digitais. Na verdade, queremos retornar o tipo de registro conta digital para depois filtrar as contas. Então, o objeto que a gente está pesquisando aqui é o record type, tipo de registro. E a gente vai filtrar os registros de tipo de registro cujo objeto seja bank account e o nome, developer name, seja igual a digital. Vou pegar apenas o primeiro registro, que só ele me interessa, e vou armazenar todos os campos automaticamente. Vou concluir aqui, salvar e vou depurar para ter certeza de que a minha obtenção funciona. Depurar, executar. Registros encontrados com êxito. Então, encontrou um registro. Vou voltar aqui, editar o fluxo. E agora, com o tipo de registro digital em mãos, eu vou aqui em obter contas bancárias e eu vou adicionar um novo filtro, onde o record type ID, ou seja, o ID do tipo de registro, seja igual a tipo de registro de getDigitalRecordType.id. Concluído. Aqui eu estou filtrando por saldo das contas digitais, né? Que sejam acima de 100 mil. Vamos ver se a gente tem esse cenário aqui em algum lugar. Ó, tem uma digital acima de 100 mil, outra digital acima de 100 mil. Então seriam 2 itens no final das contas. Vamos salvar e vamos depurar. Bom, aqui a gente sabe que encontrou registros, aqui também. Aqui a gente filtrou. A coleção de origem tem 5 itens. Por que a coleção de origem tem 5? Porque agora a gente está buscando somente contas do tipo digital. Se a gente olhar aqui, a gente tem 5 contas do tipo digital, então está correto. Beleza, e depois do filtro, a gente tem 2 contas digital cujo balanço é maior do que 100 mil reais, né? Aqui ele truncou esse número, não sei exatamente como é que é essa conversão, mas a gente vê, e na atribuição nós temos 2 contas bancárias digitais com saldo maior do que 100 mil. A gente consegue mostrar isso de alguma forma, pelo menos para a gente ter certeza de que a gente está falando exatamente daquelas contas? Vamos editar o fluxo aqui e vamos fazer um loop, ou seja, nós vamos percorrer os registros filtrados, ok? Vou chamar só de loop mesmo, e a variável da coleção é o balance filter. Depois do filtro, a gente vai percorrer do primeiro ao último item. E aqui eu vou criar uma atribuição apenas para a gente ver o nome da conta bancária. Atribuição de teste. Aqui eu vou adicionar um novo recurso. Vou criar uma variável aqui, uma lista de texto. Então, eu vou chamar aqui de strings. O tipo de dados é texto. Vou permitir vários itens, né, porque é uma lista. E aí, para cada item, eu vou adicionar nessa lista strings o nome da conta bancária. Então, o item atual do loop, ponto name. E o nome que a gente vai querer ver aqui são os seguintes. Conta digital maior do que 100 mil. Então, seria essa CB15 e CB19. Beleza. Vou concluir aqui, vou salvar e vou depurar para a gente ver CB15 e a 19 ali. Olha, o loop passou 2 vezes, né? Aqui
aqui é a entrada do loop, primeira iteração, depois a segunda, e aqui na primeira atribuição de teste ele adicionou a variável strings, o CB15, e na segunda iteração já adicionou o 19 também, ou seja, CB15 e 19, que são exatamente as nossas contas digitais cujo saldo é maior do que R$100.000. Beleza, pessoal? Essa foi uma pequena amostra de alguns elementos do Flow, do fluxo, e eu pretendo fazer uma série de vídeos com vários elementos diferentes, onde a gente vai interligando esses elementos, utilizando eles em conjunto para fazer uma demonstração bacana, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.